Guilherme Boulos divulga o relatório final que trata da regulamentação do trabalho dos entregadores por aplicativo. Ele critica a ganância das plataformas. O documento propõe mais transparência nos preços e um piso de R$10 por serviço. Guilherme Boulos e o ministro Luiz Marinho avaliam que as empresas espalham desinformação para evitar que as medidas sejam regulamentadas. O relatório também sugere o pagamento integral para rotas agrupadas e um adicional por distância. Uma parceria com o Banco do Brasil tem o objetivo de criar pontos de apoio para os entregadores. Enquanto isso, a Câmara dos Deputados pode votar a regulamentação do trabalho por aplicativos no país até o começo de abril. E o nosso entrevistado agora é justamente o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, que está na Jovem Pan lá em Brasília, Guilherme Boulos. Tudo bem, ministro? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vindo. Obrigado, Thiago. Obrigado pela oportunidade aí de falar com o público da Jovem Pan. Boa noite para você e para todos os comentaristas do jornal. Ô, ministro, um ponto principal é sobre o piso. Essa discussão que foi feita e ainda está sendo feita. De que forma o senhor acha que esse projeto vai ser esquadrinhado justamente para o Congresso Nacional aprovar e o objetivo do governo é ter essa medida aprovada ainda no primeiro semestre? Pessoal, Thiago, teve muita mentira circulando quando a gente fez esse debate do piso dos entregadores. As grandes plataformas, o iFood, 99, no caso dos motoristas, a Uber e tudo mais, jogaram uma ideia de que se o trabalhador for pago com dignidade, o serviço vai aumentar muito, vai se tornar inviável. Isso não é verdade. Aliás, a gente precisa se perguntar, enquanto sociedade, se alguém que fica debaixo de chuva e sol, se arrisca em acidente numa moto, trabalha igual doido, leva comida quente para nossa casa, às vezes sem ter comido, se essa pessoa não merece ser tratada com dignidade. Esse é um debate civilizatório, é um debate humano, sabe? E o que acontece é que quando a gente defendeu esse piso para os entregadores, quer dizer, isso várias categorias já têm. Os enfermeiros têm piso, os professores têm piso, né? Isso é ajuste salarial. Por que os entregadores, só porque eles servem a uma plataforma de aplicativo, eles não podem ter um piso e ser bem valorizados? Como é que funciona hoje? Eu acho que é importante a gente dizer. Hoje, o iFood, que é a principal empresa do delivery, ela já paga para o entregador R$ 7,50 por cada entrega, que é até 4 quilômetros, que é a entrega padrão. Se passar dos 4 quilômetros, ela vai passar, a partir do 5º quilômetro, paga R$ 1,50 por quilômetro adicional. É assim que funciona hoje. Qual que foi a demanda dos trabalhadores e que o governo do Lula encampou, assumiu essa demanda? Que a gente pague R$10, ou seja, a plataforma pague R$10 para os entregadores, nessas até 4 quilômetros, e nas adicionais, em vez de pagar R$ 1,50, pague R$ 2,50. É passar de R$ 7,50 para 10 e de R$ 1,50 para R$ 2,50. E eles deram um chilique, que não tem razão de ser, porque o ganho das plataformas, do iFood, por exemplo, não é nem com a entrega. O ganho deles é um ganho enorme com os restaurantes. Eles cobram 30% de cada pedido. Imagine, nesse momento que nós estamos falando, devem estar sendo feitos milhares de pedidos pelo iFood. O iFood está ganhando 30% só para fazer a intermediação tecnológica. Cada restaurante tem que pagar 30% do pedido para eles. Quer dizer, eles têm um ganho fenomenal, bilionário, controlados por um fundo estrangeiro, lá na Bolsa de Valores, um fundo holandês, né? E essa turma não quer tratar o motoqueiro com dignidade. Então, o nosso governo, o governo do presidente Lula, tomou a definição de olhar para esses trabalhadores que sempre foram tratados como invisíveis. Aí você pega, Thiago, no caso do motorista de Uber, porque são esses dois casos, né? É o 2 rodas, que é a moto, e o 4 rodas, que é o motorista de Uber. Sabe como é que funciona hoje? O carro é do motorista, e às vezes o carro dele é alugado, ele passa metade do dia, metade das corridas dele é para pagar a diária do carro. A gasolina quem paga é o motorista. Se tiver um acidente é problema do motorista, o risco é dele, o conserto é dele, o trabalho é dele, o tempo é dele, e a Uber chega a ficar com 40%, às vezes 50% de uma viagem. Você paga R$100 de uma viagem, o motorista está recebendo 50, 60. Não tem cabimento isso. Eles chamam de taxa de retenção. Isso é a taxa de exploração. Não faz sentido.
Nós estamos propondo um limite para essa taxa, como já existe na Espanha, como já existe em vários outros países. Isso não é novidade, ninguém está inventando a roda. É só garantir um direito para esses trabalhadores. Então, nós estamos nessa batalha. O projeto, o relator da Câmara é o deputado Augusto Coutinho. Eu, o ministro Luiz Marinho do Trabalho, temos feito um diálogo com ele para incorporar essas pautas dos trabalhadores e o governo Lula vai brigar na Câmara para que isso seja atendido. Ministro, deixa eu chamar os nossos comentaristas. Na sequência, a pergunta de Dora Kramer. Dora. Boa noite, ministro. Vamos falar de política partidária. Já já o pessoal volta para o assunto aí dos aplicativos, tá certo? Olha só, não quero falar disso. Eu não estou te escutando, Dora. Deu algum problema aqui no sinal e eu não estou escutando a sua pergunta. Tá mudo aqui para mim no estúdio de Brasília. Não está me ouvindo? Oi. Agora eu tô, agora ligaram. Agora pode seguir. Então tá bom. Ó, eu estava avisando que eu vou sair dos aplicativos e vou para a política, claro, tá certo? Olha só, vamos falar dessa história do PT e do PSOL. Já li tudo, que é nas próximas semanas, mas queria saber 2 pontos. Primeiro, o que vai definir essa decisão, sabe? O que está em jogo? Isso um ponto. O outro ponto, qual é o seu desejo? Desejo aqui no fundo do coração, é de ir ou é de ficar? Dora, você sempre adora com perguntas afiadas, é da tradição jornalística da Dora Kramer. Dora, deixa eu te falar. Nós estamos discutindo com o nosso grupo político. Eu faço parte de um time que tem vários outros parlamentares, militantes espalhados pelo Brasil, gente que está nos movimentos sociais. E por respeito a essa decisão coletiva, eu tenho evitado fazer o debate público. Eu acho que debate interno de um partido precisa se fazer de maneira tranquila, respeitosa com os tempos. E mesmo quando você leva uma polêmica a público, como nós levamos o tema da federação, de unificar o PSOL, o PT numa mesma federação, isso tem que ser feito com um debate qualificado, como nós buscamos fazer. O que eu posso te dizer agora é o que eu disse, de que nós vamos fazer um debate nas próximas semanas. Temos feito esse debate já para discutir rumos estratégicos do campo progressista no Brasil, do campo popular no Brasil. Uma coisa é certa, nós estaremos com o presidente Lula buscando a sua reeleição e vamos definir no nosso grupo qual é o melhor caminho para fazer isso. Ou seja, como você, quando fez essa pergunta, já esperava, né, eu não tenho condições de te adiantar mais o que eu disse. Esse debate está sendo feito e no tempo que ele se concluir, pode ter certeza que vamos colocar isso publicamente para você, para todos os jornalistas e para a sociedade. Ministro, eu vou chamar a Denise Campos de Toledo para fazer a próxima pergunta. Voltando ao tema, Denise. Voltando ao tema, ministro, boa noite. Vamos falar de aplicativos, então. Eu queria falar do ponto de vista financeiro. A gente sabe que mesmo sem a definição desse piso, independentemente do valor, o custo, no geral, é repassado para restaurantes, por exemplo, no caso do iFood que o senhor citou. Isso amplia o preço, aumenta o preço para o consumidor final e muitos restaurantes, exatamente para não terem de se submeter a essa situação, estão tendo uma frota própria. Então, quando as empresas falam que podem inviabilizar o negócio, é porque passa por esse processo também. Eles transferem esse custo, e aí não só para restaurantes, para empresas que distribuem também alimentos, outros produtos, porque agora há uma diversificação muito grande dessa entrega por aplicativo. Esse não é um outro problema, e eu queria saber também da preocupação com relação à previdência, a seguro. O senhor citou, por exemplo, a questão dos acidentes, que o custo recai sobre os motoristas, e é o que nós temos na prática, a impossibilidade, muitas vezes, deles continuarem trabalhando por um longo período. Há preocupação em relação a isso e do ponto de vista financeiro? Não, a preocupação sim, Denise. Aliás, isso está na proposta do relatório que nós publicizamos hoje do governo, que é garantir previdência, ou seja, seguridade social para esse trabalhador, ele ter direito a seguro-acidente, ele ter direito ao auxílio-doença, ele ter direito ao que a legislação brasileira prevê para os trabalhadores.
né? Porque as pessoas dizem, o cara que está dirigindo uma moto no iFood, ele é um empreendedor. Não, ele é um trabalhador. Antes de qualquer outra coisa, rala, trabalha pra caramba e não é reconhecido como tal, assim como um motorista de Uber. É importante a gente dizer isso. Esse cara é um trabalhador, né, um batalhador e precisa ter o reconhecimento que os outros trabalhadores também têm na sociedade. Então é garantia de um seguro, é garantia desses direitos de previdência e é poder também garantir, junto com isso, a transparência do algoritmo, que é um ponto que entrou. Hoje, esse trabalhador ele não sabe os critérios que o algoritmo usa, inclusive até para bloquear um trabalhador. Tem um monte de bloqueio indevido, sem justificativa. Quer dizer, o algoritmo manda nele e é impenetrável, não tem nenhuma transparência. Esse é um ponto que a gente entrou. Ainda sobre esse valor mínimo, esse piso, Denise, veja, eu nunca vi ninguém dizer, se o padeiro ganhar um pouquinho mais, né? Isso vai explodir o preço do pãozinho na padaria e ninguém vai poder comer. É justo que o padeiro seja remunerado dignamente pelo seu trabalho. Como é justo que o motoboy e que o motorista de Uber seja pago dignamente pelo seu trabalho. Pega no caso da Uber. A Uber puxou a inflação no Brasil no ano passado, Denise. Você deve ter visto isso, uma notícia que saiu em janeiro ou fevereiro, amplamente divulgada. Eles aumentaram em mais de 50% o custo da viagem. E não aumentaram em nada a parcela que fica para o motorista. Aí tem a cara de pau de dizer que é pagar decentemente o motorista que vai levar um aumento. Não é assim, não é assim, sabe? Isso são as empresas com o seu olhar ganancioso, né, querendo passar por cima do trabalhador, não garantir nenhum respeito. E aí quando a gente fala em garantir, vamos garantir dignidade, são seres humanos, são pessoas que estão ralando, trabalhando, eles vem com 7 pedras na mão, com fake news, com mentira. Agora, sobre esse tema ainda, eu estava vendo a reportagem anterior, o comentário do Thiago, antes de iniciar a entrevista, eu queria destacar 4 entregas que o nosso governo, do presidente Lula, fez hoje, assinou hoje essas portarias. Porque uma coisa é o projeto que está sendo discutido no parlamento, é mudança de lei, de legislação, isso depende dos deputados e senadores. O governo coloca a sua posição, mobiliza a sua bancada, mas no fim do dia são os deputados e senadores que vão decidir. Outra coisa é medidas que o próprio governo pode tomar por conta própria. E nós tomamos 4 hoje em favor dos motoristas de Uber e dos entregadores de iFood. Pela primeira vez um governo olha para esses trabalhadores. Isso nunca tinha acontecido no Brasil. Primeira medida que foi tomada, nós vamos fazer no Brasil 100 pontos de apoio. O que é um ponto de apoio? É um lugar onde esses motoristas e esses motoqueiros vão poder parar para usar o banheiro, para se alimentar, para descansar, para carregar o celular e com Wi-Fi livre. Em todos esses lugares. Vão ser 100 nas grandes cidades brasileiras, que é onde estão concentrados esses trabalhadores no Brasil. As empresas não fazem, não existe isso hoje. E nós vamos iniciar. Essa é uma demanda dos trabalhadores, vai começar a ser feita a partir de agora. Assinamos hoje o acordo com a Fundação Banco do Brasil, que vai executar esses pontos. Segundo, isso é muito importante. Isso vai ajudar a responder, inclusive, a questão que a Denise colocou. Hoje nós assinamos com o ministro da Justiça, com a Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, né, uma portaria que exige transparência. Agora, quando você pedir iFood, sim, na nota fiscal, vai estar lá escrito quanto que está indo de verdade para o restaurante, quanto que está indo de verdade para o entregador e quanto que o iFood está embolsando. Eles vão ter que dizer isso. Aí, quando eles vierem falar em vai aumentar o preço e não sei o quê, toda a sociedade vai saber, né, a parcela enorme que eles estão ficando de cada um dos pedidos que as pessoas fazem. A mesma coisa para o Uber. Você vai receber ali no seu aplicativo quanto que você está pagando e que o motorista recebe e quanto que fica com a Uber. Isso é importante, é transparência. Eu acho que quem não tem medo da verdade não tem que temer a transparência. Essas empresas, essas plataformas jogaram na mentira e agora vão ter que expor a verdade. Tem 30 dias para se adaptar e começarem a expor esses dados para todos os consumidores. Além disso, medida do Ministério da Saúde para que os acidentes dos motoqueiros sejam considerados como acidentes de trabalho nas UPAs,
nos prontos-socorros, ali no prontuário desse trabalhador, para que ele possa buscar o seu direito na Justiça do Trabalho. Enfim, várias medidas. Nós vamos criar uma mesa permanente, é o 4º ponto, junto à Secretaria-Geral da Presidência, que é o ministério que eu coordeno, junto com o Ministério do Trabalho, para dialogar e ouvir permanentemente esses trabalhadores do Brasil inteiro. É o governo Lula olhando de verdade para quem sempre foi tratado como invisível. Quando o governo aparecia para esse povo, era para prejudicar, para criar burocracia, para cobrar taxa, imposto, não sei o quê. O governo Lula está aparecendo para esse povo para poder estender a mão e garantir as demandas da categoria. Ministro, nosso tempo está chegando ao fim, mas o Cristiano Vilela faz mais uma pergunta para o senhor. Vilela? Ministro, boa noite. Ministro, o posicionamento do governo é de que os motoristas de aplicativo devem ser inseridos na CLT? E caso ele seja positiva a sua resposta, de que forma é possível fazer com que uma atividade que não tem característica, não tem natureza de uma atividade subordinada, que possa haver esse enquadramento na legislação, especialmente no caso da CLT? Boa noite, Cristiano. Não é a proposta que o governo apresentou inserir o motorista de Uber ou o entregador de iFood no sistema de CLT. Não é essa a proposta, até porque uma parte desses trabalhadores não querem o regime CLT. Eles querem manter um grau de flexibilidade, por exemplo, para poder estar no aplicativo da Uber, estar no aplicativo da 99, ou o entregador estar no aplicativo do iFood, na 99, da Kita, ou seja, para poder, de algum modo, fazer o seu horário, né? Isso, nós ouvimos esses trabalhadores, foram 3 meses de um grupo de trabalho escutando esses trabalhadores no Brasil inteiro. Então, o resultado foi um resultado construído junto com representantes desses trabalhadores. Então, não é essa a proposta. A proposta é, sim, garantir que as plataformas tenham responsabilidade, porque elas não podem só ficar com bônus e deixar o ônus para o motorista, deixar o ônus para o motoqueiro. Está errado isso. Existe aí uma relação que é uma relação de trabalho. Não é uma relação de trabalho formal seletista, mas é uma relação de trabalho em que esse trabalhador tem que ter garantias mínimas de remuneração, de seguro, de previdência, de transparência, dele poder ter os dados, né, de pontos de apoio para que ele possa descansar. Cara, hoje, imagine, um motorista de Uber ou um motoqueiro, ele tem que ficar implorando, às vezes, num bar, num restaurante, para poder usar o banheiro no meio do seu serviço. Não dá. Ele tem que ter um espaço para isso. É isso que o governo Lula está entregando hoje, junto com um conjunto de medidas para olhar para esses trabalhadores com respeito, com dignidade. Eu acho que todos nós gostamos da comodidade de receber comida quente sem precisar sair de casa, sem precisar levantar do sofá, só para pegar ali na porta de casa. Todo mundo gosta. Só que a gente precisa garantir que esse motoqueiro que leva a comida, muitas vezes em condições adversas, na chuva, passando por risco, ele tem que ser valorizado, tem que ser tratado como gente. Qual é a dificuldade da gente colocar esse debate? Para as plataformas isso é um escândalo, para o iFood isso é um escândalo. A mesma coisa da Uber. Eu ando de Uber, eu peço iFood na minha casa, todo mundo gosta dessa comodidade, né? Mas isso não pode ser às custas de arrancar o couro desses trabalhadores. É só isso que o governo do presidente Lula defende e é isso que nós estamos fazendo. Ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que nos concedeu essa entrevista diretamente da Jovem Pan em Brasília. Muito obrigado, ministro, como sempre, pela atenção, pela gentileza. Até a próxima. Obrigado, Tiago. A você, a Dora, ao Cristiano, a Denise e a todo mundo que nos acompanhou aqui na Jovem Pan. Boa noite para vocês e bom resto de semana. Obrigado.